família nunca desiste da sua. Olha, nós estamos hoje num culto praticamente de consciência isso. Não é um culto avivalista, mas é onde Deus também derrama da sua graça, do seu poder sobre as nossas vidas. Vamos ler o texto que o irmão nos passou, Gênesis capítulo 14, verso 12 ao 16. Vamos lá. Encontrar? Vamos fazer a leitura? Diz assim, a minha versão é NVI. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, e o amorreu, Manre, ou alguém chama Merri, né? E os seus irmãos, Escol e Ané, era aliado de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Roban, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Glória a Deus. Querido irmão, o tema faz, ou a base faz juízo ao tema, né? Família que nunca existe da sua. Agora, quando este tema, eu creio que foi Deus quem trouxe à mente do irmão Leandro e com os demais, este tema mexe com algo muito profundo. Primeiro porque, na manhã deste dia, nós tivemos estudando sobre algo importante na escola, renovação diária, que na verdade eu substituí, eu fiz ali uma soma, disse para a igreja lá em Salem, irmão, renovação, concordo com o doutor Douglas Batista, mas ela, além de ser diária, ela precisa ser momento, não diária somente, porque quando é diária corre um grande risco de nós perdermos, mas quando é momento, nós todo o tempo estamos vivendo de acordo a santa e poderosa palavra, porque renovação não é simplesmente falar, se expressar, eu estou renovado, fulano está renovado. Renovação precisa de atitude, precisa que essa atitude esteja também com base na palavra, e essa atitude vai nos trazer de verdade efeitos, certo? Quando eu ouvi esse tema aqui, que eu li junto, comecei a estudar, a gente não vai se aprofundar o lado histórico tanto, mas precisamos ver realmente as famílias. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala da família, nós temos no nosso campo irmãos que defende a família como sendo só após o nascimento de filhos. E eu fico ouvindo estes irmãos e é uma defesa tremenda. Mas de que forma tu me dás uma base? Não, porque um casal ainda não é a família, é o início. Olha a colocação, é o início de uma família. Sim, é o início, mas é uma família. Não tem como não ser considerado uma família. Mas há pessoas que fazem essa defesa, certo? Entanto, irmãos, quando Deus fez Adão, ele fez Adão na proporção da necessidade também, ele trouxe agora a existência de Eva, exatamente para suprir a necessidade de Adão. Criou-se uma família, porém depois veio aí a proliferação que trouxe os filhos.
Então a família cresceu, mas é uma família, o casal é indiscutível. Quando nós observamos essa história aqui de Abrão e seu sobrinho Ló, ela para trás também tem uma história muito grande. Porque Abrão não morava aqui em Padarã, ou Harã. Abrão não morava em Canaã, como é o caso aqui na região. Mas Abrão morava em uma distância muito, mas era na soma, para Jerusalém, dá mais de 1.080 quilômetros. Perceba, dos caldeus, região que depois de toda a instituição de Israel, foi palco para muitas coisas ruins. E Nabucodonosor foi um dos personagens que trouxe realmente de lamentar algumas destruições. Porém, Deus usa, querido, de Nabucodonosor para ensinar a toda Israel qual é a vontade do Deus eterno. Com esse processo, sai de dos Caldeus, capítulo 12, Deus chama, ele faz aquela viagem bem longa, porque de dos Caldeus para a região de Canaã, se ele conseguisse atravessar o mar, o deserto, ele chegaria rapidinho. Mas ele fez aí um percurso que rodeou todo o sistema geográfico para poder chegar, passou em toda no Eufrate, que era o rio Eufrate, dele desceu no mapa, quando a gente observa, ele chegar em Padarã, de Padarã, que é o mesmo Harã, vai agora do percurso do deserto para chegar na Canaã. Vem aquelas batalhas, luta, mas esse processo aqui, Abrão, Deus tinha falado com ele, os irmãos já leram, e disse para ele sair do meio da parentela, da sua casa, e ir para a terra que Deus mostrou ele, mostraria e mostrou ele. Mas Deus não falou que era para levar nenhum parente. Nenhum parente. A questão é que quando Deus fala, os homens às vezes não querem ouvir. Eu quero fazer um paralelo da história de Abraão com a família. Por quê? Deus, quando te deu a oportunidade de conhecer um jovem ou uma jovem, Deus te deu a oportunidade agora de tu construir uma família. Quando Deus te dá esta oportunidade de construir uma família, Deus também te mostra o quanto agora tu precisa ter responsabilidade, agora no nosso tempo, ou no geral, ter responsabilidade com aquele que tu escolheu. Não foi Deus que escolheu para ti, mas tu escolheu para tu constituir uma família. Sendo cristão, nós precisamos aprender que toda família constituída por Deus, Deus mesmo cuida dela. Deus mesmo trabalha para que ela seja bem-sucedida e abençoada. Agora, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, estou nessa introdução, porque os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis. Tempos muito difíceis. E está difícil por quê? Porque o causador da história, do mal é o diabo. Mas o causador dos problemas no meio da família somos nós. Entendido? Causador do mal, e quem é o mal, de acordo com a Bíblia, é o diabo. Mas o diabo não tem poder contra crente que está servindo a Deus. Eu não acredito que o diabo tenha poder de entrar na minha vida, intervir no meio da minha família, intervir nos meus negócios, intervir no meu ministério e me destruir se eu não abrir a brecha. Não existe isso. Mas é automático que os homens, até os crentes mesmo, não vou generalizar todos, mas uma boa parte, só sabe apontar, e não estou fazendo apologia do diabo. Foi o diabo, enquanto você é culpado. Enquanto se acontecer comigo, eu sou culpado. Agora o diabo, ele não dorme, queridos. Deus não dorme, o diabo também não dorme. Por ele não dormir, todo o tempo ele está nos observando, de acordo com a Bíblia ensina. E se ele encontrar uma brecha
que nós criamos, ele é oportunista, ele vai entrar, vai usar de tudo que ele tem para nos destruir, porque a visão do diabo é sempre envergonhar o Criador, nosso Deus. E Deus constitui a primeira família vem a falhar diante de Deus, porque não tem ninguém perfeito, nós não somos perfeitos, mas é interessante que quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus passa a morar em nós. E quando Deus passa a morar em nós, então nós não temos força, mas o Deus que mora em nós é soberano, é poderoso, pode agir de todas as formas para estar conosco, nos dando graça. Mas nós não acordamos no tempo. Infelizmente estamos dormindo. E parece que o sono está sendo o sono que Deus desagrada a Deus, o sono da negligência. Não conseguimos despertar porque não lemos Bíblia mais como antes a gente lia. Nós não conseguimos mais despertar porque poucos homens e mulheres não querem mais jejuar. Porque se acham capazes pelo conhecimento que têm, porque se acham capazes porque é amadurecido, porque se acha capaz, porque amadurecimento para mim precisa de grandes itens que eu possa dizer tem amadurecimento. Mas tem muitos que estão se colocando numa capacidade total, enquanto a nossa vida é regida pelo soberano Deus, quando nós o recebemos e deixamos ele trabalhar em nossas vidas. Família que serve ao Senhor deve ter esse exemplo do texto que nós lemos e vivenciar com aquilo que Jesus também prega na graça. Quando Moisés escreve a respeito de Abraão, no versículo 12 ele diz bem claro, olha, diz assim: levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que moravam em Sodoma. Houve aquele ataque dos reis, e quando aquele ataque aconteceu, houve também um processo que muitos dos que vinham atacar Sodoma e Gomorra, muitos dos que vinham morreram, porque foram sugados por alguns poços que existiam. Então, cria-se areia movediça no Oriente. Então foram sugados e mortos. Mas os que conseguiram superar, e eles entraram em Sodoma e vieram levar o sobrinho, não somente saquearam e com isso levaram Ló. Mas aqui, irmão, tema faz juiz ao tema. Família que nunca desiste da sua. Ló já tinha tido um problema com Abraão nas terras aonde estava habitando. E quando o problema aconteceu, também tem uma atitude, Abraão tem uma atitude de parente, de família, amorosa, afetiva, harmoniosa. Que Abraão diz para Ló, sobrinho, escolhe a região que tu quiser ir, eu fico na outra. Família cuida da família. Mas a questão, hoje estamos fazendo isso. É difícil entender, mas hoje nós temos visto e ouvido muitas falas de pessoas que não querem mais permanecer no casamento. Qual é a ideia? Divórcio. Irmão, de acordo com a Bíblia, divórcio não é solução. De acordo com a Bíblia, divórcio não agrada a Deus. De acordo com a Bíblia, o que agrada a Deus? É aprendermos a superar as adversidades, os problemas que surgem no meio da família, e para superar, temos que aprender a ter comunicação com o outro. Porque hoje parece, irmão, que a lida dos dois cônjuges, um trabalha fora, o outro trabalha fora, se encontram só à noite, isto tem causado um problema muito sério. Não é pecado trabalhar os dois, mas é aprender que do dia que Deus te deu a graça de ter um esposo, e esse esposo trabalha, te deu uma esposa e essa esposa trabalha fora, aprenda que Deus te deu uma pessoa para tu cuidar dela, para tu cuidar dele. Não é somente dizer assim, nós somos duas pessoas que moramos no lugar e só nos vemos à noite, e por vermos só à noite, isso aqui não nos interessa o que vai acontecer. Não.
é aprender a amar. E o amor, irmãos, não é só dizer que ama, é ter atitude de amor, é ter atitude. Porque quem ama aprende a cuidar do seu companheiro e da sua companheira, para a glória do nome do Senhor Jesus. Entendido? E com este momento, querido, nós procuramos sempre entender que dentro do curso da história aqui do capítulo 14, foi Ló sobrinho de Abrão. Mas quando a gente contextualiza para os nossos dias, aí nós perguntamos: Ló foi sequestrado, saqueado tudo que tinha, e o que é que hoje as famílias têm sofrido? Vamos trazer para cá, o que é que as famílias têm sofrido hoje? O que é que na verdade as famílias têm sido tomadas delas? O que é que estão sequestrando? Porque quando observamos isso, na fala de algum membro da família, a ideia é: somente quem está com o filho nas drogas é que teve esse problema. Mas será que é só isso? Só quem está com o problema em meio à família biológica, em meio à família que Deus te deu, é que tem o problema, é que está havendo um prejuízo. Mas família de Deus, é só isso? Se você parar para raciocinar hoje, é só isso? Porque quando a gente fala, mesmo provando na Bíblia, às vezes tem alguém que se sente agulhado. Quando se sente agulhado é porque deve. Quando se sente agulhado, tem que entender que Deus está chamando a tua atenção para que tu te corrija. Mas tem alguns que se sentem agulhado e fala mal do pregador. De mim pode falar. Agora o que eu tenho que falar, que Deus me dê graça, eu falo mesmo. Entendido? Que fale, porque irmãos, como é que eu vou entender o que Deus está nos ensinando? Veja que eles levaram, os que venceram toda aquela batalha, chegaram a Sodoma, saquearam e sequestraram o sobrinho de Abrão. Mas sobrou um deles. E esse no versículo de número 13, correu até Abrão. Abrão, como na região era um homem muito rico, de muitas posses, não deu para errar a casa de Abrão. E ele encontrou e comunicou que Ló tinha sido sequestrado. Qual foi a atitude de Abrão? Sotio. Então ele agiu da forma com os 318 funcionários, que a Bíblia chama de 300 homens ou soldados, e comissionou para que isse atrás de quem tinha feito aquilo. E realmente foram. Mas alguém sobrou para comunicar aquele que precisava saber. Então, quem ama a família, cuida da família. Quem ama a família, não desiste da família. Então hoje, se nós pegássemos o contexto de hoje na família, tem muita gente que já desistiu dos membros. Tem gente dentro de casa hoje vivendo isolado de um membro, porque o membro está desviado. Mas não é assim que Deus ensina. Não é assim que Jesus ensina. Ao contrário, irmão, quando entendemos que alguém desviou e é da nossa família cristã, independente de ser da família sanguínea, nós temos que buscar ajudar e não destruir com ela. Mas ao contrário, parece que hoje, irmãos, isto virou um tipo de modismo. Que tem muitos, às vezes a mãe, que é mais difícil, mas a mãe, que é mais difícil se afastar, hoje está se afastando dizendo assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais, que ele fique ou ela fique para lá, mas eu não quero mais me envolver com aquilo que ele está escolhendo viver. Mas Jesus não ensina desta forma. Jesus ensina, irmão, que nós temos que aprender a pagar o preço por aqueles que precisam de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. E com esta questão, parece que não acordamos para entender que nós temos hoje um inimigo sagaz. O diabo tem produzido muito, mas nós temos um inimigo sagaz, mas muito sagaz dentro da nossa casa, em meio à igreja também. Qual é o inimigo que eu estou me referindo? A nossa carne. Porque quando apontamos o diabo,
esquecemos que a nossa carne, ela é mais perigosa do que o próprio diabo. Porque nós estamos, querido, vivenciando, e os desejos dela é terrível. Mas quando nós aprendemos a viver a leitura da palavra de Deus, quando nós aprendemos a viver a vida de oração, quando nós aprendemos a viver uma vida de harmonia no meio da família, nós somos aquilo que Paulo prega à igreja de Romanos, capítulo 8 e verso 31. Ninguém pode nos destruir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, não traz Deus para o meio da família. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta, e eu quero aqui sofrer a decepção. Com sinceridade, quem hoje fez o culto doméstico? Entendido? Aí quer que Deus esteja nos liderando, quer que Deus esteja na liderança dos membros. De que forma, querido? Abraão, no judaísmo, todo tempo tem seu devocional. Independente se o companheiro, o filho, a filha faça, Abraão estava em constância com o devocional ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, que somos igreja de Deus na atualidade, não tiramos um momento para cultuar Deus antes das nossas atividades. Querido, eu vivo hoje uma luta, e eu estou com mais de 10 anos nesta luta. Mas isso não impede. Alguns têm conhecimento disso que eu vou falar. A minha esposa não tem saúde há mais de 10 anos. Então, para dormir, ela precisa ingerir um comprimido. Mas para acordar, precisa o efeito passar. Mas todos os dias, antes das minhas atividades do dia, eu levanto, faço a minha oração, depois que já tive meu momento pela madrugada, escovo os dentes, faço a barba e vou ler Bíblia. Eu só faço alguma coisa depois que eu leio pelo menos 1 ou 3 capítulos da Bíblia e depois faço uma oração. Porque eu tenho consciência que agora estou orando com base de acordo da palavra. E nossa família precisa de Deus. E você é o sacerdote da tua casa. Ah, mas eu não sou casado. Eu estou na casa dos meus pais. De uma forma ou de outra, tu é a autoridade espiritual na tua casa. E por que não tem tempo para fazer o culto devocional, o culto inteligente, o culto doméstico? Mas levanta como algo ou como irracional. Deus quer que cada um de nós, irmãos e irmãs, aprendamos que Ele não quer último e nem meio lugar na nossa família. Ele quer o primeiro lugar em meio à nossa família, primeiro lugar na nossa vida. Quando fazemos assim, este Deus age e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estão entendendo? Agora me permita, e com autoridade digo, mas nós temos tempo para o celular. É errado? Não. Mas constitui erro? Constitui. Quando você deixa todo o devocional para segundo lugar, ou não faz, e sempre o celular está em primeiro lugar em tua vida, ou ele, ou outra coisa, irmãos, constitui pecado. Você está pecando contra Deus. E você quer base, você pode ler Tiago 4,17, que alguém sempre vai tratar como pecado de omissão. E eu tenho uma defesa muito forte. Então, querido, quando nós observamos isto, o que é que nós estamos fazendo com a nossa família? O que é que você está fazendo com a tua família? Ah, mas eu não consigo cantar 3 hinos. Nunca a Bíblia ensina que eu tenho que cantar 3 hinos. O culto doméstico pode ser um hino, querido. E quantas vezes eu vejo o crente usar o hino número 5, que é bem pequeno, e outros usam menores ainda. É um hino, querido. Faça a leitura da palavra e faça uma oração, apresentando a tua vida, a tua família, os membros da tua família.
Deus guarda o meu filho que vai para o trabalho, guarda o meu esposo, guarda a minha esposa que vai para o trabalho, leva em paz e traz em paz. Mas a gente não, querido, negligencia de uma maneira que às vezes até chama a atenção de um membro da família, sendo você o primeiro a fazer. Às vezes não faz durante o dia porque está trabalhando, mas quando chega em casa senta naquela bonita cadeira ou poltrona, ou aquela bonita bancada. Quando senta lá, liga a televisão ou celular mesmo aqui. Lá você vai agora para aquela Netflix, tem alguns que usam muito, YouTube, e fica lá gastando tempo. Irmão, tem crente que... Vou deixar para lá. Mas 2 horas da manhã, irmão, a gente vê online. Aí você diz assim, mas você viu por quê? Porque às vezes quando a gente acorda, vai lá no celular. Eu vou orar. Aí quando vai no celular para olhar se tem alguma mensagem, está lá online. Isso é vida de crente que quer servir a Deus. Aí quando depois diz, ei pastor, ora por mim que a minha família está assim. Ora por mim que eu estou lá no poço. Ora por mim que eu... Ei, irmão, você está no poço, a oração do pastor, o pastor pode orar, derramar fogo do céu, mas Deus vai silenciar para contigo. Porque primeiro, você tem que decidir quem tu quer servir. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou tu serve a um, ou tu serve a outro. Ou então você, meu querido, não vai ter prosperidade espiritual, não vai ter nada e nem felicidade. Porque depende de mim. Eu sou sacerdote da minha família. Eu sou o líder da minha família. Então deva eu aprender que eu preciso pagar um preço para que a mão de Deus esteja constantemente sobre a minha família. Aleluia. Mas ninguém quer orar. Estão fazendo a oração de Davi, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Gaste tempo orando, igreja, pela família. Ou será que vocês todo o tempo vão querer estar na carona do pastor? O pastor, ele tem um dever que veio de Deus para ele: orar pela igreja, pelo povo, orar pelas famílias. Mas lembre que Deus quer que você esteja de joelho. Quantos momentos, irmãos, Deus tem dado livramento, mas quantas vezes você também não tem recebido livramento? Não é que Deus não quer dar, é você que não paga o preço da oração. É você que não paga o preço da leitura da palavra. Mas irmãos, por que nós somos assim? Porque está faltando em nós exatamente o cuidado que Abraão tinha com o seu sobrinho. O cuidado com os membros da tua família. Mas você agora depende de viver, irmão. Nós estamos vivendo. Está vendo que esqueci o nome dela, ela é psicóloga, como é o nome dela? A irmã Aline. Ela é Aline. Analise, ela vai entender o que eu vou falar. Mas nós estamos, irmão, uma panela de pressão. Nós estamos bombardeados emocionalmente. E não está no corpo orgânico, está só na cabeça. Preparadinho para explodir. Mas quem é o culpado? Nós. Quando a gente lê João, capítulo de número 2, que todo mundo conhece, primeira epístola de João, capítulo de número 2, e o versículo 15, olha aí, irmão, já eu entrego o microfone na hora dessa. Capítulo 2, versículo 15, olha aí. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, em que nós estamos preocupados? Esse mundo aqui não é o cosmo que se refere em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus criou o céu e a terra, não é o cosmo. Esse mundo aqui é o sistema. Esse mundo aqui não é João 3,16, humano. Esse aqui é o sistema pecaminoso. Agora nós estamos mais aderindo a isto do que propriamente ao Deus que é vivo e poderoso para resolver toda a causa.
Mas nós estamos preocupados com o quê? Mateus, capítulo de número 6. Olha aí, aí entra no que eu vos falei. Capítulo 6. E o versículo... Deixa eu ver só aqui para mim. Capítulo 6, versículo 25 em diante. Olha aí. Olha aí em que nós estamos preocupados. Preste bem atenção. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu corpo, o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo é mais importante que a roupa? Onde é que nós estamos preocupados, família de Deus? Qual é a nossa preocupação? Primeiro, o mundo está aí, com tudo que não presta, te oferecendo tudo que a carne gosta. Muitas das vezes nós estamos, na nossa família, preocupados, sabe com o quê, irmão? Com aquilo que o mundo, o sistema está nos oferecendo. E a gente traz para o meio da membracia da nossa família. E às vezes a gente concorda com aquilo que Deus desagrada. Deus não quer que sejamos desta forma. E quando Mateus trata da ociosidade, Mateus começa a tratar e dizer bem esclarecidamente: nós estamos preocupados com o que vamos comer amanhã. Nós estamos preocupados com o que vamos beber. Cadê Deus na nossa vida? Cadê Deus, querido, no contexto da igreja, das famílias cristãs? Na tua casa pode não ter o café, pode não ter o arroz, a carne, mas tu tem um Deus que é dono do ouro e da prata. O que este Deus está querendo é que você aprenda a confiar nele. Aleluia! Quando é para resolver algo na casa, no meio familiar, deixa Deus agir. Abraão tinha Deus no centro de tudo. Quando ele agora convoca os 318 homens funcionários dele, treinado, é porque ele sabia que o Deus que está no céu resolve as causas de quem confia nele. Aleluia! Agora nós, família de Deus, eu não vou medir quantos anos tu tem de crente. Mas às vezes, irmão, a gente depara com pessoas que têm 10 anos de crente. E que quando depara com 10 anos, a confiança em Deus não existe. Não existe a confiança, existe uma expressão. É diferente de confiar. Eu confio. Quem que vai mudar essa história? Mas quando você confia de verdade, você coloca diante de Deus e deixa o mundo humano ver que o nosso Deus é Deus que faz milagre, é Deus que resolve causa, é Deus que está no controle de tudo, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Cadê a confiança? Cadê a confiança? No versículo 33 de Mateus ele diz: buscai, olha aí, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentada. Então o que é que eu tenho que aprender? Ei, irmão, eu tenho um Deus que é dono da igreja, e esse que é dono da igreja, ele resolve causas que para o homem é insolúvel, mas para Deus tem solução. Para Deus tem solução. Se você está com um problema que um filho desviou, irmão, coloca ele nas mãos de Deus e ame ele. Não trate ele com arrogância, não trate ele com descaso. Aprenda a amar e acreditar que Deus é o Deus que trata com o ser humano, que Deus é o Deus que resolve a causa. E se a tua causa está difícil, confia em Deus, deixa Deus resolver. Nós temos visto o problema na família, irmãos, porque o esposo não é crente e ele gosta aí, é beberrão. Está errado. E a irmã é uma crente daquela que quando ajoelha, ora aí e Deus derrama fogo do céu, mas ela se descontrola quando chega em casa. E às vezes só quem sabe é ela, o marido e Deus. E os filhos às vezes não sabem. Tem uns que são inteligentes que é só no quarto as porradas. Lá no quarto as porradas acontecem. Mas Deus está vendo. Deus está olhando. E quando Deus vê, Ele não quer ver que tu tenha essa reação. Tu é o crente daquela casa. Tu é aquele que aceitou Jesus. Tu é aquele que Deus mora em ti, que o Espírito Santo faz culto no teu coração. Tu é aquele que tem a mente de Cristo, como Paulo prega à igreja de Corinto. Então, irmãos, por que está fazendo isso? Por que está tendo uma reação carnal?
Deixa que Deus controle a tua vida e a vida de todos os membros de tua família, e logo tu verás como este Deus vai mudar a tua história para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia! Mas é assim, preocupar. O que foi que Abraão fez? Preocupou com Ló. E veja que Ló causou problema para Abraão. Mas olhando para Abraão e a história de Abraão e Ló, a gente percebe que hoje tem uma mudança muito grande. Ló tinha causado problema a viagem todinha de Padarã para Canaã. Chegando na região de Sodoma, causa um problema com os pastores dele e os pastores de Abraão. Mas mesmo assim, Abraão tinha uma preocupação com o membro da família. E você, meu irmão, como é que você está vendo o seu filho? Como é que você está vendo o seu irmão biológico? Como é que você está vendo o teu esposo descrente? Como é que tu está vendo a tua esposa descrente? Como é que tu está vendo toda a membresia crente lá na tua casa? Como é que tu está olhando? Tu está olhando dizendo: Deus, tu está no controle. Deus, eu te agradeço pela vida daquele que está desviado. Senhor, faz ele se encontrar contigo. Muda a história dele ou dela. Tu está fazendo isso? Ou simplesmente tu agora está dando menosprezo, ou menosprezando mesmo? Como é que tu está fazendo? Porque, irmão, um dia Deus vai cobrar cada um de nós. E como nós estamos lidando com os problemas reais, verdadeiros, dentro da nossa família, Deus está vendo e Deus vai cuidar disso. Mas um dia Ele vai nos cobrar também. Então cabe a nós fazermos o que Abraão fez. Ele está vivendo dentro de uma casa só. Ainda o problema seja o esposo ou o filho ou a esposa, mas está dentro de uma casa só. Aprenda a lidar com isso, com aquilo que Jesus ensina. Quando você lê 1 João capítulo 4 e o versículo 19, que está escrito aí, dizendo assim: olha, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Irmãos, quer dizer que a atitude errada de um membro da família é suficiente para tu ficar em silêncio? Não é para tratar com orgulho, muito menos desprezar. Mas você tem que aprender a amar. E sabe o que é o amor? O amor que Deus nos ensina é que você aprende a suportar. Porque quem resolve as causas é Deus. Então aprenda a orar. Família, membro, o pastor da família, que é o esposo, a matriarca, que também faz parte auxiliando, vai orar e vai amar. Meu filho, você está errado, mas mesmo assim eu estou orando para que Deus te resgate. Minha esposa, você está errada porque está distante de Deus, mas mesmo assim eu estou buscando Deus para que tu encontre o caminho verdadeiro ao lado do Senhor. Mas, irmão, é com amor, é amando, não é com porrada. Mas hoje não, eu não estou falando porrada só física, eu estou falando porrada de expressão. Quantas vêm para a igreja doente porque ouviram uma palavra que não deveria ser expressada? E quantos saem para o trabalho, querido, e vai para o trabalho já sentindo o coração, mente, que é o coração espiritual, completamente desestruturado? Porque antes de sair, ouviu o que não queria do seu cônjuge. E se você aprender a dizer assim: ei, meu filho, que Deus te abençoe, vai para o trabalho, Deus te leve em paz, te traga em paz. Esposo, que o Senhor continue te abençoando, vai em paz, que Deus vai te trazer em paz. Esposa, Deus é contigo. Tu vai ficar fazendo aquela comidinha aí gostosa, que Deus te abençoe, Deus te dê graça, muita felicidade. Quando chegar a noite, aí o abraço, irmão, fraternal está grande demais. Não é assim? Ou não é? Mas está acontecendo isso, irmãos? Com sinceridade, está assim ainda. Porque já foi tempo assim. Eu conheci família assim. Eu conheci família que depois de casado o filho, a mãe disse assim, a mãe disse: olha, tu vai apanhar. Ele disse: a senhora quer me bater? Eu vou apanhar? Ele ajoelhou e ia lá. Quando ela estava passando mal, ele perguntou: a senhora terminou? Aí ela disse: terminei. Levantou, deu um beijo nela e foi para casa. Depois de casado. Isto chama, sabe o que, irmão? Harmonia. E não estou falando da harmonia espiritual, é uma harmonia de educação, é uma harmonia que tem nos membros da família. Mas hoje nós não temos. Fala de bater no filho para te ver o que ele diz. Não precisa estar mais crescido, casado, não. Fala de bater no filho que mora contigo, a primeira coisa,
o tamanho do filho do irmão Leandro crescer mais um pouquinho. Deus abençoe, que nunca aconteceu com isso. Mas hoje, família, o menino chega e diz assim: bate em mim para te ver. Bate que eu vou agora no conselho tutelar. A criança não sabe nem o que é conselho. Mas a indução da escola secular leva ele a entender que o conselho vai afrontar os pais. Irmão, mas aonde tem amor, o conselho desaparece. Porque a criança chega na escola, pode haver o que haver, mas ela tem uma mente transformada pela educação da palavra de Deus em casa. Família, acorda enquanto é tempo, e leva a tua família, os membros da família, está preocupado um com o outro. Aleluia! Preocupar-se um com o outro, como Abraão se preocupou. E ter cuidado um do outro. Ser feliz não é, querido, dar tudo para quem? Para um filho ou para o cônjuge, não. Ter felicidade não é ter tudo. Ter felicidade, de acordo com a Bíblia, é só preciso que Deus esteja no controle da nossa vida e nossa família será abençoada. É isso que é ser feliz. Mas ultimamente não. Ultimamente o esposo entendeu que a esposa, para ser feliz, o contexto hoje, ela tem que andar, as esposas não ficam zangadinhas, ela tem que andar com o melhor vestido e mais caro, ou melhor roupa mais cara. Hoje a felicidade para o esposo, querido, é se a esposa estiver na lista de primeiro lugar, com uma esposa que é bem mais social, etiqueta melhor, educação muito melhor, fala melhor. Mas não é isso que é felicidade. Isso é bom e é preciso, mas é necessário que entenda que a verdadeira felicidade é quando Deus está no controle da nossa família. E quando Deus está no controle, irmão, tu não abandona a leitura desta palavra, tu não abandona o tempo de oração. Quando Deus está no controle constantemente, irmão, você lá no trabalho, de repente trabalha fora, mas você tem um horário de almoço, e você não vai passar uma hora comendo, não. Você vai passar ali uns minutos. Tem alguém que come com 10 minutos, outros comem no tempo de 15, outros no tempo até de 30 minutos, vai de quem consegue comer ali, mas você no mínimo vai ter 20 minutos que tu pode te reservar e começar a falar com Deus. Senhor, eu estou aqui, mas minha família está ali, meu esposo está ali, mas eu sei que se tu estiver no controle, eu sei que tudo vai estar de acordo com a tua vontade. Muda essa história, meu Deus, aleluia. Mas cadê as famílias que fazem isso hoje? Você no duro, né, irmão? Mas eu não ia falar. Mas tem irmão que tem 10 anos, 15 anos de crente, e a família bagunça de uma hora para outra. E o culpado, quem é? Quando é crente, quem é o culpado? Mas diga aí, quem é o culpado? O culpado é o diabo, né? Todo tempo é o diabo, né? É o diabo que é culpado. É o diabo. Ele é a origem do mal. Não estou defendendo ele. Mas, irmão, o diabo não entra na tua vida como crente, não, irmão. O diabo não tem poder de lançar enfermidade sobre ti, não. Porque tem uns crentes tão doentes, joga também culpa do diabo. Não estou fazendo apologia, não. Mas o irmão, olha, daqui a pouco, eu faço um parênteses. Eu não posso comer uma comida sólida temperada à noite. Mas vai que eu como. Porque quem foi que abriu a brecha aí? Amanhã estou doente. Amanhã estou no remédio, amanhã estou indo para o hospital. Quem foi que provocou, querido? Ah, eu estou doente porque foi esse bicho. Tem uns que tem uma linguagem, foi o abuso, foi não sei quem. Foi não, foi você. Você sabe que não pode comer. Para que vai comer? Para que vai comer nesse horário? Sabe que não pode. Então na família é assim. Preste bem atenção. Se tem problema lá, o diabo se aproveitou e está tentando destruir. Mas você abriu a brecha. Faz agora uma análise. Começa a te olhar e faz o que Paulo ensina para a igreja de Corinto a respeito da ceia. Faz agora, irmão. Você procure olhar para dentro de si e veja aonde eu errei. E volte lá e conserte.
Porque o nosso Deus todo o tempo está pronto a te abençoar, a te dar graça, a te encher de maravilha no céu e te fazer uma família que vai dar fruto e muitos frutos para a glória e louvor do nome do Senhor. Abrão preocupou-se com Ló e Abrão foi buscar. Finalizando essa palavra, você tem se preocupado em buscar os membros da tua família para o aconchego da tua família? Como é que você tem feito? Ou o membro da família que te zangou, você está igual a história do cabra lá da Paraíba, que nem é todos essa história que surge lá, que tu te vai para ele, vocês sabem o que é, que tu te arrepende para lá. Ou tu está assim como o cabra da Paraíba? Porque, irmão, como crente, pode alguém ter machucado o que machucou, mas te lembra, você é crente salvo que quer morar no céu de glória. Vai em busca, resgate quem precisa de resgate. Vai resgatar. Não deixa o teu coração machucado que está, deixar para lá alguém que você sabe que precisa de conserto, que precisa, irmão, agora levantar, ser agora uma pessoa diferenciada, precisa de ajuda. Seja um Abrão da vida, mas vai em busca daqueles que estão precisando da tua família. Ei, mas eu já preguei a palavra para o meu irmão e meu irmão se me tratou mal, para o meu pai e me tratou mal, minha família é biológica. Mas vai em busca dele, não cansa não, porque as famílias que vão ser felizes são famílias que estão buscando todo o tempo a preocupação todo o tempo e nunca desiste da outra família, ou da sua família, ou do membro da família. Família que nunca desiste da sua família é família abençoada, é família cheia de Deus, é família que o Deus do céu quer operar coisas grandes e maravilhosas para a glória do Senhor. Aleluia! Se Deus te deu, agarre, segure, porque este Deus é contigo. Mas lembre que tem gente precisando na tua família, que tu vai em busca de resgatá-lo, em busca de trazer de volta. E não é outro, irmão. Deus te deu esta incumbência, essa missão para acontecer. Você é um instrumento de Deus. Aleluia! Querido, que Deus em Cristo. Mas eu queria fazer uma oração com vocês antes de eu entregar o microfone. O tempo está indo embora, mas eu queria convidar você para orar com vocês. Querido, desejo que esta palavra tenha encontrado em vosso coração carinho. E quem recebeu de coração, pratique. Pratique. Porque Deus quer mudar a história de cada um de nós. Entendi? Lembre de uma coisa: nós somos vidas. E eu queria deixar isso para vocês assim: a nossa vida, ela é feita de escolha. O que é que você tem escolhido? E nesta noite, aproveitando, eu pergunto: tem uma pessoa amiga neste lugar? Tem uma pessoa que precisa de reconciliação? Porque Deus nesta noite quer te reconciliar com Ele. E não precisa que homem te induza, mas o Espírito Santo fala contigo. E Ele quer salvar a tua alma. Se você quiser reconciliar, vem à frente antes de eu orar aqui para entregar o microfone. Se você quer aceitar, Jesus também te chama. Porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar você, Ele quer fazer de ti um instrumento nessa terra, no meio da tua família. Jesus te ama, Jesus quer salvar você. Ele tem algo preparado que eu não conheço, mas você sabe que Ele quer mudar a tua vida. Se tu quiser te reconciliar, a hora é agora, porque Jesus está voltando e Ele vai vir, eu tenho certeza disso. Duas coisas eu tenho certeza: Jesus está voltando e nós vamos morrer. Nenhum de nós vai ficar aqui, nós vamos morrer. Mas quem morre convertido vai direto para o céu de glória. E se você quiser, Jesus te chama. Jesus te chama. É você e Deus. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos na tua presença.
Quero te agradecer, Pai, por este momento que foi exposta a tua palavra. Deus, Abraão preocupou com Ló e foi em busca de Ló. Prepara estas famílias que está aqui, Deus. Só Ele sabe quem é que está precisando de um resgate na sua família. Quem está precisando, ó Pai, voltar. E Tu é o Deus que pode suprir necessidade em nossas vidas e nos fazer buscar aquele que precisa hoje. Não é amanhã, mas é hoje. Precisa, meu Deus, ser resgatado. Senhor, nós tivemos uma festa aí que nos disse no tema ser cheio do Espírito Santo até que Ele venha. E nesta noite eu peço que Tu confirme este preenchimento nas famílias neste lugar. Que eles saiam daqui dizendo sim, eu vou em resgate. E vou resgatar o filho que está distante, resgatar a mãe, o pai, ou o esposo, a esposa, mas prepara cada um que está aqui para resgatar este membro e trazer para a tua presença, Deus. É o Senhor que está no controle, Deus. É o Senhor que conhece cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, opera com grande maravilha e poder. Vai enchendo, Pai, aquele que precisa de preenchimento ainda, aquele que já é batizado, renova, não só diária, mas momentaneamente, que o homem interior esteja dizendo assim: ei, eu tenho certeza que o Deus do céu está fazendo uma obra e vai mudar a minha família, começando por mim. Faz esta obra acontecer no meio de cada família neste lugar, Deus. Faz esta obra, Pai querido, porque Tu é Deus, Tu é Senhor. E a obra que Tu faz, ninguém pode mudar. Nesta noite eu te clamo do céu, que Tu continue fazendo, meu Deus, maravilha em nosso meio. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, agradeço cada irmão por tudo e ao Senhor nosso Deus. Passo o microfone ao quem é pedir.